Acho que a gente já pode ir começando, já tem uma galera aqui prestigiando, né? Sim. Colegas, amigos, participantes desse processo que acompanharam a Líbera, né? Ou que me acompanham e querem saber como é que é essa história de tanto sucesso. E a gente vai ter o prazer de ouvir bastante a Líbera hoje, né? A convidei, por quê? Porque nos últimos tempos, cada vez mais as pessoas recorrem diferentes processos de emagrecimento, né, pessoal? As pessoas fazem de tudo para poder baixar esse peso. E se eu for perguntar na nossa noite de hoje, quem aqui ganhou peso na pandemia? Quem aqui convive com alguém que está nesse momento com sobrepeso, com um pezinho indesejado e gostaria de emagrecer? Olha, tem gente que não está conseguindo participar aqui. Aceitar. Estão pedindo para entrar, para aceitar. É, doutor Antônio. Não está conseguindo. Mas daí não é no vídeo? É no vídeo? Não, não. Não, não sei, está pedindo aqui nas solicitações, mas enfim. É. Bom, de qualquer forma. Então, eu fico pensando assim, das diferentes estratégias que todos que ganharam peso na pandemia, antes disso, e nesse momento estão tentando retomar as rédeas, né, e baixar peso, muitos procuram tudo quanto é tipo de oferta e as redes sociais estão nos ajudando, né, oferecendo mil estratégias que Sim. muitas vezes não resolvem o problema. Ou melhor, dão a solução imediata, mas não contínua, não duradoura. E daí, pensando nisso, eu digo, eu vou chamar a Líbera porque tem tido uma história muito emocionante, né, de sucesso. Sim. E a gente quer te ouvir muito hoje, né, Líbera? Antes disso, até eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para convidar quem está nos assistindo a assistirem também as gravações que estão no YouTube, no canal Leve Flávia Felipe, porque nós já falamos aqui de obesidade como um problema, como uma doença. Nós já falamos de recaídas e retomadas, que é algo que faz parte da doença, então a gente tem que acolher isso como possível, como provável, e que isso não atrapalhe o processo de emagrecimento. E com isso a gente vai se acalmando, sabendo que um tropecinho não é uma caída total. Quero aproveitar também, antes da gente começar, para fazer um lançamento, na verdade. Um lançamento de um produto que não é para os clientes da família Leve, mas para aqueles que estão começando a se mobilizar e que hoje, ouvindo a Libra, vão ficar mais afim de se cuidar ainda. E quem vê as fotos dela também. E esse lançamento, na verdade, é um encontro, é um convite, então, para um encontro que vai acontecer nas segundas-feiras, às 8 da noite, Dia Internacional da Dieta. Por quê? Porque É. normalmente no final de semana a gente chuta o pé da barraca, chuta o balde, desorganiza, busca lazer, emoções, descanso, centrado na comida e na bebida. E segunda-feira se torna o dia da culpa, do castigo e da tentativa urgente de eliminar o peso adquirido. Pois então, na próxima segunda-feira, dia 11, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma conversa especial sobre o final de semana com as pessoas que não estão tendo a oportunidade de ter um cuidado profissional. Para aqueles interessados, vão entrar na minha bio, ali onde tem a fotinho no Instagram, um grupo que se chama ali, tem um linkzinho, Emagreça Leve, e ali a pessoa é direcionada para um grupo de WhatsApp. Com esse grupo que vai se formar no WhatsApp, eu vou mandar o link do Zoom e segunda-feira, então, vou conversar sobre o final de semana para quem não está fazendo nada com os seus cuidados alimentares. Mas então, Muito bom. chega de blá blá blá, vamos falar do que realmente interessa, né? Considerando essas nossas oscilações de peso e a necessidade, essa urgência que quem ganha peso tem de querer se livrar, a gente tem uma história bem importante da Libra que tu vai nos contar hoje, querida. Tu vai nos contar como é que é a tua história de sobrepeso, de Uhum. aumento de peso, e o que que tu fez para Uhum. reverter esses 40 quilos a menos que tu tem hoje. É o microfone Certo. para ti.
Ah, meu Deus. Ah, boa noite, então. Enfim, minha história de vida é um histórico de obesidade desde a infância, né? Com muitas, na adolescência, dietas malucas, remédios, oscilações de peso, endocrinologista, enfim. Até, você breve, assim, né? Nesse início. Até quando eu ganhei minha filha, quando eu ganhei Helena, eu estava acima dos 100 quilos. Cheguei, então, engravidei com 83 quilos, engordei uns 25, 20 e poucos quilos, então ganhei, fiz o parto com mais de 100 quilos. 105, 108, lá vai pedra. Enfim, passado 2 anos, brigando com a balança, ainda nutricionista, ainda tudo, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, né? Com apoio, enfim, da nutricionista que me ajudava aqui em Juí, eu tinha muito medo, muito receio, né? Uma cirurgia de grande porte, de alto risco. Eu decidi fazer a cirurgia bariátrica com uma clínica aqui numa cidade do lado de Juí, de Cruz Alta, excelente, né? Com excelentes profissionais. E isso em 2015. Fiz a redução, passei por toda a questão. Claro que o que eu estava procurando, eu não tinha mais a visão, né? Tu não enxerga mais uma luz no fim do túnel, né? Então você parte para um procedimento radical, né? Que é, enfim, você já não consegue, já não conseguia mais reverter com alimentação e nada. Ali eu tava com os meus 98 por aí, daí quando eu decidi fazer a bariátrica, eu larguei de vez, uns meses antes, ó. Me atraquei a comer, que daí eu cheguei nesse peso aí. Enfim, reduzi, passei uns 2 anos, 3 anos com menos 40 e poucos quilos, quando começou o meu reganho de peso. E ele começa discreto, assim, sabe? Que a gente vai indo. 1 quilo, 2 quilos. Ah, não, só 1 quilo, 2 quilos. E assim tu vai indo. Inocente. Uhum. Aí porque o estômago da gente é um músculo, né? Claro, acho que é isso que eu posso dizer, né? Não Isso? sei, não Uhum, sou. uhum. Então a gente reduz, ele vai aumentando e tu passa com o passar dos anos, do tempo, tu começa a comer normalmente de novo, né? As quantidades, as porções, tudo. Só que a gente começa também a voltar, a cabeça da gente não muda, né? Então, claro que existe toda uma equipe interdisciplinar por trás de ti, né, que te faz um acompanhamento por 2 anos, mas enfim, passado 2, 3 anos eu comecei a ter o reganho. Foi 2017, ainda mantive, 18, 19 já estava, 70, 70 e poucos, e assim fui indo. Entrou a pandemia, explodi, né? Ali já tinha perdido o controle, enfim, daqueles inocentes, aqueles inocentes pesos, né? Já olhava para trás e achava que eu já não ia conseguir perder de novo, porque já não eram mais 4, 5 quilos, já eram 10, 12, 16, né? E então eu até que passei toda a pandemia acima do peso, enfim, voltando a usar manequim 44, já estava apertadinho. E aí em janeiro de 2021, né, Flávia, que eu te Foi. conheci, Uhum. que eu tava com 84 quilos, né, já tendo todo um reganho novamente, já com a cabeça já não enxergando voltar atrás, né? Como eu estava antes. E, enfim, daí entramos eu, minha filhota, junto, né? Com a Flávia, aprendendo a comer novamente, aprendendo a olhar o alimento de outra forma. Uma coisa que eu nunca acreditei que eu fosse conseguir emagrecer novamente, ou enfim, sem algum método
mais radical, no caso, temos a cirurgia, que não te tira a fome, enfim, o medicamento. Porque, de fato, antes eu nunca conseguia, com alimentação normal. Sempre a minha vida inteira é dieta, dieta, dieta. Então, quando eu entrei no programa pela minha filha. Porque ela estava acima do peso, tanto quanto eu, e entrei por ela. E comecei a viver um dia de cada vez, né? Fui indo, ouvindo muito a Flávia, tive muitos ensinamentos, muita coisa assim que a gente aprende com ela. A gente aprende a comer de 3 em 3 horas, aprende a não jogar o dia fora, né? Ah, eu agora, hoje, sei lá, saí do sério, saí numa refeição. Ah, então eu era uma que eu pensava assim, bah, agora que eu já comi, foi, né? Estraguei tudo. Estraguei tudo, desistia, não conseguia olhar para trás, não conseguia nada, né? Sempre fiz exercício físico, né? Claro que não também com a intensidade que eu tô hoje, mas eu sempre fiz e muitas vezes eu não conseguia reduzir, né? Faltava alimentação. Comia, enfim, chegava final de semana, comia pastel, comia algumas coisas e não sabia comer mais, né? O certo. Eu lembro que há um tempo atrás, no processo de emagrecimento, tu comentou, eu acho que foi num grupo nosso, que quando tu tinha feito a cirurgia e estava começando a voltar com o reganho de peso, que é previsível, a gente sabe que tem um percentual de pessoas que fazem a cirurgia e voltam a ganhar peso. Eu atendo Sim. pessoas que operaram e que estão muito bem no peso desejado. E já atendi pessoas que voltaram a ganhar 40 e até 70 quilos daquele eliminado na cirurgia. Então a gente Eu tem conheço visto, pessoas que voltaram tudo. então a gente vê e tenho atendido pessoas que estão avaliando se devem ou não operar. Então acho que é importante esse bate-papo com a Líbera, né, para poder pensar que a gente opera o estômago e não ou o intestino e não opera a cabeça. E talvez isso que a gente possa aprender hoje com a Líbera é como é um trabalho mental que pode ser feito em paralelo para fazer essa reversão, né? Porque é uma doença crônica que bate a porta e que a gente vai ter que encarar para poder modificar. Eu lembro que tu falou num grupo que no nosso início tu percebeu que tu comia pouco, pouquíssimo, beliscava o dia inteiro na empresa, Sim. saía dali, ia para academia, sem comer, e quando chegava em casa, passava a boca no reboco de tanta fome. E É, daí é bem interessante isso, né? Porque tu passou a comer mais, de uma sim. forma mais equilibrada, bem distribuída, que te deixou com energia para essa tua jornada que é intensa. Eu vejo, assisto mesmo a gente morando em cidades diferentes, né? A gente não se conhece ainda pessoalmente. É 1 ano e meio, né, Flávia? Nossa, gente, alguém está dizendo ali, ó, é um baita exemplo, nossa inspiração, É verdade. verdade. Por quê? Porque é uma mulher que é super dinâmica, ela acorda cedo, vai trabalhar, tem filha de 9 aninhos, marido, casa para cuidar, vai para academia depois do trabalho. E muitas vezes no nosso encontro de quartas-feiras à noite, que é o grupo que a Líbera frequenta, ela está na reunião preparando o jantar, ou as vegetais, ou a jantinha para a família. Então, muito. E eu acredito que hoje, do jeito que tu está se alimentando, além de ter revertido, né, dos 84 que tu entrou no programa, já com 68, que é o teu menor 68. peso, e que são 40 quilos a menos sendo mantidos. E às vezes Sim. até, surpreendentemente, exatamente cravado no 68. Às vezes a Líbera manda a balancinha com os pezinhos dela, né? Para me mostrar. E houve uma mudança na tua casa, eu vejo, porque acompanhei a tua filha também, né? Dos 8 aos 9 aninhos. Sim. O marido acompanhando, que foi outro ganho importante. Mas eu gostaria que tu sinalizasse assim, ó, quais foram as dificuldades nesse processo até agora e os aprendizados, os erros e os acertos. E para depois a gente chegar em dicas para o pessoal que está nos assistindo, né? Por onde começa quem ainda está sofrendo com excesso de peso? Porque a gente vê a alegria da Líbera desfrutando, né, do corpício, das roupas,
né? Das becas que entram, Sim. aquele momento de glória, né? Que a gente resgata o peso saudável, o peso que é legal. Assim, que nem tu falou, Flávia, a primeira coisa eu aprendi de novo a me alimentar, né? Eu levantava de manhã, eu não tomava café, eu levava uma banana pro trabalho, daí ia beliscando alguma coisa, almoçava, depois passava a tarde inteira sem comer, ia pra academia, com o estômago vazio, e daí chegava de noite, daí sim. Aí era um belisco aqui, um belisco ali, por quê? Porque até às vezes o estômago da gente, e isso é o mal, às vezes, de quem tem o reganho da bariátrica, é o belisco, né? Porque tu vai beliscando ali, e depois tu vai fazer a refeição. Só que tu não enxerga tudo que tu já comeu antes, né? Isso é um problema. Então, eu comecei a tomar café da manhã, fazer as refeições, seguir o plano, fazer as refeições a cada, no máximo, 3 em 3 horas, né? Conforme o plano que tu nos orienta. Fui adaptando o que eu conseguia. Muitas vezes, como eu te falava, em função do estômago, às vezes é um pouco menor, né? Eu não conseguia comer toda a refeição, porque, gente, a gente come bastante. O programa da Flávia, a gente come muito. E então eu fracionava, assim, sabe, a cada 1 hora e meia, já beliscando não, já comendo alguma coisa, comendo uma fruta, depois já comendo, né, outra refeição. Mas uma coisa que mexeu muito comigo e que eu aprendi muito é viver um dia de cada vez. Assim, eu era uma pessoa que eu queria dormir e acordar magra. Eu acho que é o desejo de todas, né? Assim, Provavelmente. Uhum. um passe de mágica, né? Que a gente quer, enfim, se olhar no espelho e às vezes não viver aquele processo. Então eu fui aprendendo, olhando para aquela refeição que eu estava fazendo, enfim, um dia de cada vez. Uma coisa que eu aprendi muito contigo, Flávia, foi a voltar para o programa. Ah, errei nessa refeição, comi alguma coisa errada, volta para o programa, come certinho de novo. Uma coisa que também eu aprendi muito é não levar isso como um sacrifício, sabe? Eu não estou de dieta. Nesse 1 ano e meio eu nunca estive de dieta, sabe? Eu nunca tive assim de dieta. A gente adaptou, fez mudanças. Por exemplo, a minha filha quer comer pastel, ela come pastel, mas eu faço na air fryer, sabe? Então são coisas assim que tu vai adaptando. Diminui uma gordura ali, diminui uma gordura aqui, bota uma fruta, uma salada a mais. Mas se eu tenho uma janta, se eu tenho uma festa, se eu tenho as gurias aqui, as minhas da academia que sabem que às vezes eu vou, né, que a gente faz, enfim, de sexta-feira a gente tem o nosso sextou, eu tomo uma cervejinha. Então, assim, mas eu volto sempre para alimentação, sabe? Mas Uhum. sempre eu tento não perder o fio, assim, sabe? Para quem Sempre está nos voltar. assistindo, olha que as dicas importantes que a Libera já está nos dando, né? Passou a tomar café da manhã, fracionou as refeições para não ficar beliscando o que não deve, então colocou refeições saudáveis. Não E deixou tu não de. tem fome, né? Tu não tem fome, tu fraciona, tu não sente fome naquele meio tempo. Porque as pessoas que vão chegando mal alimentadas, em algum momento vão atacar, né? Porque nosso instinto, a gente vai querer botar para dentro, ainda mais quem tem problema com excesso de peso. Com Que mais que tu certeza. tá dizendo? Atividade física. Tu não deixou de ir nas Ah, festas, não não. deixou de Beber comer, água. aprendeu a beber mais água, aprendeu a não ficar se pressionando e querendo resultados rápidos, e sim curtir o Sim. dia a dia, né? Valorizar as mudanças que estava fazendo, desenvolvendo. Se a gente for pensar, avaliar a qualidade da dieta da tua família antes de entrada nesse programa e agora, é outra. É outra. É outra. E, por exemplo, assim, por exemplo, eu posso até comparar comigo que, né, a gente está no programa, tudo, mas olha o reflexo que deu no meu marido, por Uhum, exemplo, né? uhum, A Helena também estava mais no programa comigo, mas o meu marido, ele começou a comer mais fruta de manhã, levar um lanche da tarde, que ele não levava, uma fruta. Ele de noite só comia fruta, não, começou a botar um sanduíche. Então, assim, almoçava, ele também fazia. Claro, o Paulo nunca teve problema, né?
de obesidade. Mas a gente também refletiu nisso, que ele estava mais inchadinho, ele também fracionou mais, ele teve uma redução, os exames dele excelentes, sabe? Então, assim, todo um reflexo, e nada radical, só Sim. algumas mudanças que a gente faz diariamente, né? Uhum. E talvez Nada por com isso radicalismo. se torna mais possível a manutenção desses hábitos. Então vejam que a manutenção do peso saudável da Líbera provavelmente vai ser a manutenção do que ela foi aprendendo, incorporando na família. Então, Sim. tudo que está colocado aí como hábito novo, como um estilo de vida novo, ele se sustenta, porque justamente não foi feito grandes mudanças radicais, né? É, 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 e eu tentei não sofrer com isso, sabe, Flávia? Assim, não sei, eu tentei não botar assim na minha cabeça que eu tava de dieta. Eu acho que isso foi o grande, enfim, porque é que nem eu já te disse uma vez, eu nunca consegui ter um resultado grande e duradouro só com alimentação. uhum. Eu era muito sanfona. Ou eu usava alguma medicação, ia algum médico, endocrinologista me dar medicação, alguma coisa assim, sabe? Nunca consegui assim só com uma Nutri com alimentação. Isso é inédito. Uhum. E Então, para ter talvez como dar certo, né? e talvez o diferencial seja um grupo, né? Que eu aposto muito nessa força, porque tem os conhecimentos de nutrição, o ajuste alimentar, nutricional, é claro que é importante, é fundamental a gente Com estar sendo certeza. orientado do que é legal, o que não é, uma forma de preparo, mas a gente está vendo assim ó, a quantidade de farmácias que abre a cada esquina. O que significa isso, gente? Uma aposta da indústria e dos laboratórios Farmacêutico. na doença e não na saúde, né? Uma pessoa está Uhum. dizendo aqui que quem conviveu com a Libra nesses últimos anos é testemunha dessa leveza no processo dela. É, Não foi querida da Cláudia. não foi a troco de nada que o nome desse programa passou a ser leve, né? Leve. Porque a ideia é É. essa, que essa família leve, que são os grupos, possam se É. ajudar e desmanchar a rigidez, a É. exigência desmedida, as estratégias radicais, né? Por que não comer do bom e do melhor? Nós temos um país aí com uma variedade, com um colorido que pode estar nas nossas, a nosso alcance, nas nossas famílias, né? E Claro. sem essa cobrança, porque já tem um perfil autocrítico, autoexigente, autocobrador muito grande em quem está acima do peso. Então, se isso for Sim. reforçado, como às vezes acontece quando alguém vai buscar um profissional da saúde e ouve, fecha a boca, daí tu emagrece. Tu tá com problema no joelho, baixa esse peso, fecha a boca. E não é simples assim. Por isso que a compreensão da obesidade como uma doença é um item importante, entender que a recaída faz parte, que a gente volta, baixar 40 quilos como tu baixou, e vai ser sustentado, eu tenho certeza que sim, Sim. porque eu vejo Sim. justamente a relação que tu faz tranquila com a alimentação. Tu não está mais compulsiva, Não. não, não E te eu vejo. tava. Uhum. E é um indicador importante logo que eu vejo alguém entrar no programa. Eu tenho compulsões, eu me desgoverno. À medida que a pessoa começa a comer mais saudável, ela para de desenvolver compulsão, porque está mais bem nutrida, mais bem alimentada, não está passando fome, não está comendo os alimentos errados. E alimentos errados, que eu digo, não porque seja certo ou errado, mas os mais equilibrados, o que nos dão saúde Uhum. mesmo, né? Uhum. Então, acho que essa tua leveza que os colegas, os amigos percebem, tem a ver com isso, É. um equilíbrio que ele extrapola a questão alimentar, né? É um equilíbrio da vida, de E a gente para de se culpar também, né? Porque, que nem tu falou, tem tanta essa pressão em cima, sabe? Eu, enfim, desde criança, né? A gente sempre, porque eu sempre fui uma criança gordinha, e
minha irmã, minha sobrinha estão aí, não deixam mentir. Sempre fui uma criança gordinha, sempre fui, enfim, acima do peso, sempre. Então, a gente sempre escuta alguma coisa, a gente se cobra muito. Eu vejo pela minha filha também que começou a fazer isso. Tu se esconde, tu sabe? Então, Uhum. a gente acaba, a gente tem uma cobrança muito grande. Então, geralmente quando você vai um, para uma reeducação alimentar, tu já vai pensando, ai, eu não vou poder comer isso, não vou poder fazer aquilo. Ai, minha irmã, que linda, te amo. Sempre foi Eu linda, não né? vou. As fotos de hoje à tarde mostram, com qualquer peso, sempre linda, é verdade. E eu não vou poder comer isso, eu não vou, e é isso que a gente acaba aprendendo que você vai poder comer. Que nem às vezes a Helena me diz, ai mãe, eu não vou poder comer chocolate. Sim, no final de semana você vai comer, tu não precisa comer todo dia, né? Uhum. Então são coisas que a gente tenta ir usando, né? O limite, não só para as crianças, mas nós, enquanto adultos, à medida que a gente estabelece limite, isso nos dá tranquilidade. Porque em tudo na vida, né? A gente coloca limite, né? Na vida profissional, na educação dos filhos. E quando a gente consegue organizar um limite, olha, o que que vai ser o meu jantar hoje à noite, depois da reunião com a Líbera? Quando eu estabeleço o que que vai ser o meu prato do almoço ali no buffet, no restaurante ou em casa. Isso nos tranquiliza, porque a gente está falando uma conduta que usa o alimento para além das necessidades orgânicas. A gente come satisfação, prazer, a gente come angústia, tristeza. Então a gente mistura as Sim. emoções com o comer. É preciso estar atento, orientado para comer o que devemos e dizer um basta. Aquela hora que tu levanta, escova os dentes, bota batom e acabou. Isso vai nos deixando protegidos, mais tranquilos, mais seguros. E como falamos no teu grupo há um tempo atrás, da mesma forma que o aumento de peso fragiliza, enfraquece a nossa energia, a nossa determinação, nos promove até insegurança em alguns momentos Uhum. no trabalho, por exemplo, o emagrecimento faz reverter tudo isso, né? Vai dando um Com certeza. encorajamento, vai dando uma potência que tu tem uma segurança de que, nossa, eu consigo tudo o que eu quiser. É, Porque, com porque é certeza. tão, porque o aumento de peso vai dizendo para quem está acima do peso que eu não sou capaz, que eu não consigo. E isso não é verdade. A gente consegue reverter, né? Mas é por É que aí, é nem um eu caminho. falei, né? Que eu nunca tinha conseguido antes, né? Mas eu não, é que nem agora eu fui vivendo um dia de cada vez. Daí lá no início, de repente eu vi 1 quilo. Eu digo, poxa, mas eu consigo, né? Aí fui indo devagarinho, vi que eu não estava sofrendo. Então, assim, fui indo aos pouquinhos. Poxa, 2 quilos, 3 quilos, no meio de um Covid ainda, né? Flávia, que eu tava. Uhum, uhum. E olha que interessante, Então, as pessoas quando procuram fazer uma dieta, vêm me procurar. E eu digo, não vou fazer dieta contigo, vou fazer educação alimentar. Vamos começar a comer certo, aprender a comer legal. E daí as pessoas estranham, nossa, mas é muita comida, é mais do que eu estou acostumada a comer, eu vou engordar com isso. Eu é digo, verdade. confia, vamos lá que eu estou junto contigo. Quando as pessoas descobrem que comendo mais e melhor, elas emagrecem, é insano a gente ficar fazendo dieta, se a gente for pensar bem, né? É. Nos E a deixa gente come bem, porque a come gente bem. seleciona os É, alimentos. Não é que é. a gente vai comer comidas não gostosas. Isso, Não, isso. pelo É isso contrário, aí. a gente come comidas gostosas, sabe? A É. gente troca muita experiência, troca muita coisa, enfim, trocando por exemplo, o purê de batata, que antes eu botava uma margarina e o leitinho, agora eu boto um requeijão, que nem tu me ensinou. Então é assim que a gente vai virando, sabe? Uns truques fakes, né? E a gente vai, e a qualidade da dieta vai refletir na nossa saúde também, porque a gente está vindo de um momento social, cultural, onde o alimento pronto, processado, hiperprocessado, ele entrou para dentro das casas das famílias pela praticidade, pela Sim. rapidez dos processos. E com isso, a saúde da gente vai se detonando, né? Quando a gente vê, a gente está comendo sódio adoidado por todos os lados. E isso vai gerar uma hipertensão adiante. Né? O que a gente está É. comendo de carboidratos mais refinados vai gerar uma diabetes, uma insulina
tortinha depois. Então, tudo se reflete na nossa longevidade com qualidade, com saúde. Então, Uma coisa que, Diga, diga. uma coisa que eu lembrei agora, que tu falou que às vezes eu tô na live me cozinhando, né? Uma coisa assim que eu sempre guardo alimentos, eu cozinho, digamos, couve-flor, brócolis, legumes já em grande quantidade, já deixo armazenado. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm, todo dia eu tenho que cozinhar, eu tenho preguiça, sabe? Ah, compro um pé de alface, já tiro um dia, já lavo tudo, deixo armazenado. Então, às vezes, o frango do final de semana, do churrasco, meu marido já assa um pouquinho mais, já deixa congelado, sabe? Então, essas coisas assim, eu vou sendo mais prática, sabe? Para também não ter preguiça na hora Sim, de fazer, né? esse autocuidado, essa vigilância em si mesmo, faz com que a gente aprenda uma malandragenzinha, né? Pomba, tem a filhinha esperando, tem o marido, eu tenho um dia de trabalho enlouquecedor. Quando é que eu vou fazer as compras? O que que eu preciso, o que que eu posso adiantar nos meus preparos, o meu pré-preparo? Flávia, tu gosta de cozinhar? Coisa nenhuma. Acabei de info do curso de nutrição, está nessa reunião de hoje. A Zilda Albuquerque, uma Olha, nutricionista de meu Deus. primeira categoria. Então, assim, tem Nutri que adora cozinhar. Mas tem aquela como eu, Nutri às avessas, que foi fazer a nutrição mais velha, depois como uma segunda formação, e que nunca gostei de cozinhar, nem tinha tempo para estar em casa cozinhando. Com a pandemia, a gente pôde ter essa oportunidade de fazer mais preparos em casa. E vamos ter que, claro, isso faz parte do aprendizado. Eu aprendi a cozinhar com os meus clientes, com os meus atendimentos, à medida que a gente faz o troca-troca. Então, como é que eu lembro da Líber apresentando uma panela nova, chiquetésima, lá de grelhar o salmão, que ficava uma maravilha, né? Então, que Uhum. utensílios são importantes. Eu adoro aquele pica-pica que pica o alho e tu não precisa botar a mão em alho e cebola. Então, É, ó. tem coisas que tu faz em larga escala, como eu digo, linha de produção, congela É. para o dia que tu tá exausta ou que tu tá sem tempo. Ontem e hoje eu tenho atividade até as 10h30 da noite, mas a sopinha que eu fiz ontem ao meio-dia, de legumes e uma outra de ervilhas, tá prontinha para essa noite. Então, Uhum. a gente aprende a se organizar, a planejar, aprende a respeitar o seu limite. Quer dizer, eu tô com sono, eu vou dormir, não vou ficar forçando a barra. Eu tô exausta porque foi uma semana puxada no trabalho. O que que eu preciso em termos de lazer? Sim. Tratar obesidade, uma obesidade importante como a que tu teve, e são 40 quilos a menos, exige um cuidado e uma atenção para uma observação das minhas necessidades. Que necessidades humanas a gente vai tendo e como que a gente responde a elas. Porque o alimento e a bebida é como droga e cigarro. Serve para tapar os nossos furos. E a gente, quando se liga que, opa, mas o que que eu estou precisando mesmo? Algumas pessoas que eu atendo vão para a terapia e no processo terapêutico descobrem que depois estão mais prontas para ir para cuidar do seu corpício. Para Uhum. outras, o emagrecimento leva a aprofundar as questões alimentares no processo terapêutico para se autoconhecer melhor. Então, todo esse somatório, né, de cuidados com a nossa saúde, porque quando a gente está comendo muito ou errado, a gente está se agredindo e se maltratando. E a sociedade está maltratando em dobro quando cobra o emagrecimento e quando oferece estratégias que não vão dar o resultado esperado. Emagrece de uma forma Radicais também, radical, né? deixam as pessoas, às vezes, com orientações inadequadas que geram transtornos alimentares importantes. Então, é muito sério o que acontece, né? Tu chegou a 108 quilos, Líbera, né? Uhum. Eu tenho Uhum. pessoas que eu atendo que chegaram a 115, radicalizaram, foram para 80, mas esses 80 duraram muito pouco tempo. A estratégia da bariátrica que tu fez funcionou. E ainda bem que tu Sim, fez. Tu conseguiu sim. reverter. Tu deu um basta naquele peso, né? Que a Uhum. gente não sabe como é que Sim, estaria a não, tua sim. saúde se tu continuasse naquele ritmo. É. Mas, Não, eu não mas sei.
E esse vai continuar sendo o tema dos nossos encontros. Semana que vem eu chamei uma grande amiga que é psicóloga de um centro de cirurgia bariátrica para conversar com a gente sobre esse reganho, porque cada vez é mais comum. Me procuram perguntando, Flávia, devo operar ou não devo? Ou então, operei e já ganhei muito peso, ou uma parte do peso como É. tu. É comum, É. está previsto que isso aconteça. Então a Mas gente eu pode. acho que é importante, digamos, esse segundo basta que eu consegui, na verdade, né? Porque eu tava, eu acho que num caminho que eu ia de novo. Sim. E Líbera, eu estou atendendo uma pessoa hoje que já fez a segunda bariátrica, né? Então Vendo? é algo que os médicos estão cogitando para algumas situações. Que situações? De sofrimento. Porque quando uma pessoa diz, pelo amor de Deus, dá um jeito porque eu não me aguento mais, ela está no desespero e está desesperançosa. Ela acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Ah, Né? E na ah. verdade é isso que tu tá nos mostrando hoje, que tem um caminho que é sem culpa, sem vergonha, sem vergonha, que é um caminho de mais leveza. Tu, tu sabe que eu não cheguei a passar pela segunda bariátrica, né? Mas em 2019 eu fiz o. Tu conhece o plasma de argônio? Não. Plasma de argônio é para as pessoas que já fizeram bariátrica. E Conta pra nós. daí, então tu faz, e daí e tem o estômago mais laceado, porque né, ele vai laceando a boca. Então, o plasma de argônio, tu vai lá através de uma endoscopia e faz a cauterização e vai fechando de novo. Uhum. Eu fiz 2 sessões de plasma de argônio. Aham, aham. Com a Mas, tentativa de limitar novamente. e Mas a não questão consegui. é que o nosso estômago ele vai ir aumentando a Pra te ver nossa. como mas a minha cabeça não, Uhum. né? Então eu tentei de novo fechar o estômago e, enfim, mas não, mas a minha cabeça hoje funciona. Sim, porque daí tu não precisa fechar estômago, tu tem que fechar, na verdade, não tem que fechar nada, não precisa fechar a boca, Nada, não. na verdade tem que abrir a boca e os olhos para as coisas legais, né? E aprender, né? É isso aí. Eu considero que é um processo de aprendizagem que tu fez e aprendizagem, eu vi que eu tenho um professor que foi um colega muito querido meu, que está nos assistindo, professor Gabriel, e é isso, o aprendizado, ele fica para sempre. Então, quem aprende a Sim. tomar um café da manhã não vai deixar de tomar. Quem aprende a levar para o seu trabalho uma lancheirinha com os seus lanches especiais do dia, vai evitar de beliscar as coisas que não deve ou de chegar voraz à noite em casa, né? Sem, com Com certeza. uma boca que não tem nada que sossegue, né? Porque o coração também está apertado. Então, o aprendizado é para a vida. E quando ele é estendido para a família, como no teu caso, o sucesso é maior ainda, né? Muito bom. É verdade, é verdade. Aqui todo mundo entra, né? É, E leve. é verdade. Eu pensei em deixar uns minutinhos para se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira fazer nos comentários, para a Líbera poder responder, porque ela está falando aqui que das dificuldades daquele período que voltou a comer errado, mas que tinha a ver com uma alimentação que não estava bem ajustada. A gente Não. sabe que muita gente que opera não volta para os centros de referência onde foi operado. Não sei se Uhum. sente vergonha ou não sei. Eu acho que sim, Flávia. Na verdade, a gente faz um acompanhamento, enfim, 2 anos ali que tu tem um protocolo, né, mas os centros, enfim, que operam a gente, eles estão sempre abertos a receber, né? Mas Uhum, existe eu acho que é uma vergonha, sabe? Eu fracassei, eu não consegui. Eu acho que até pacientes teus às vezes devem te procurar, ou não procuram, ou não vêm. sim. É uma vergonha, assim, que a gente. Claro que eu procurei esse centro que eu fiz para fazer o argônio, enfim. E... Mas a gente sente que não. Então, acho que é uma forma, não sei, é uma vergonha que tu sente de não procurar e procurar de volta, sabe? Uhum, uhum. É isso aí. Então, por N razões, talvez até por não compreender e não ter
uma compreensão assim de uma aceitação da obesidade como algo que exija cuidado permanente e que esteja previsto a recaída e o reganho. Quando a gente muda isso, aceita, passa a ser mais gentil com a gente mesmo, né? Não, eu preciso mais um colinho, a gente consegue ir tendo mais chance de sucesso, né? Olhando para frente, não para trás. Uma pessoa está dizendo que acompanhamos a luta da Líbera. Nunca foi fácil. Uma guerreira. Hoje te vejo linda, plena e feliz. É isso aí, com muito orgulho das pessoas que estão te assistindo, né? Muito legal. Acho que congelou um pouquinho. Voltou, Líbera? Voltou. Ah, tá, que bom, que bom. Agora sim. Então, independente da estratégia que cada um chegou até o momento, é possível reverter o excesso de peso, é possível aprender a comer, independente da idade também, porque do mesmo jeito que eu atendi a tua filha com 8 aninhos, atendo pessoas com 70, 65, e que dizem, é uma vida. E tu mesmo disse, sempre foi assim, e tu conseguiu modificar. Né? Então, realmente, é um privilégio poder ter acompanhado essa tua fase assim de mudar, de fazer a virada da chave, aprendendo e mudando, querendo mudar, né? Topando, né? Se desafiando a inventar. Quantas vezes eu vi tu inventando cupcakes, doces, salgados, para que a tua filha levasse lanchinhos saudáveis para a escola. Né? Eu vejo que as pessoas que aderem ao programa e se engajam na tentativa de aprender, né? Elas vão levar isso para sempre, porque nada não é difícil. O pior é o sentimento de frustração e crença de fracasso, que reforça o reganho do peso. É difícil essa conquista. A Fátima é psicóloga, nós somos colegas. Isso aí, sem dúvida. Por isso que é interessante a Líbera nos falar que se sentiu leve e sem pressão no processo de aprendizagem. Então tem que esquecer o resultado vinculado a peso. Nós temos que aprender a vincular resultados à aprendizagem. O que eu mudei em uma semana? Em que eu mudei nesse primeiro mês que eu estou cuidando de mim diferente? Né? Então, essa mudança vai fazer com que a gente chega a doer, sem dúvida. A gente aprende a ver as pequenas conquistas, né? Que nem a Flávia disse, essa semana eu tomei mais água. Isso, a valorizar, desculpa. Essa semana eu tomei mais água, essa semana eu comi mais fruta. E assim tu vai indo. Por exemplo, hoje eu olho há 1 ano e meio atrás, que foi janeiro de 2021, né? Que a gente se conheceu. Eu disse, meu Deus, pra mim parece que passou assim, ó. Muito rápido, né? Muito é verdade, rápido. Exato. Muito rápido. Sem deixar de viajar, de passear, de frequentar os eventos, né? Mas sem deixar de viver, sem estar com os amigos, estar com a família, enfim, aproveitar tudo. Isso aí. Tudo, com certeza. E no final a gente sempre volta, né? E aprender, né? Eu tenho um estudo que eu fiz com pessoas que me procuraram pela terceira e quarta vez. A cada vinda teve algum reganho de peso, mas foi havendo uma reversão do quadro inicial, isso já mostrado estatisticamente. Então, e a cada vinda a gente pôde avaliar nesse estudo com 70 pessoas o aprendizado a cada processo. Então, a pessoa que não fazia tantas refeições, que não bebia água, que não fazia atividade física, que não conseguia comer colorido, tudo isso foi a cada momento de tratamento melhorando, né? E a gente está falando de uma pessoa aqui que fez uma cirurgia bariátrica, mas a gente vê no programa do Leve pessoas que baixaram 33, 40 quilos sem cirurgia. Então, porque as pessoas pensam assim, eu não tenho jeito. E outra coisa que eu me lembrei também, às vezes a gente tem colegas de grupo que tem 8 quilos a mais, mas isso também gera um sofrimento danado. Então, também precisam fazer as pazes com a comida, também precisam aprender a comer de um jeito que dá certo. A Nara está dizendo que o mais importante é a gente mudar a cabeça além da alimentação. Líbera é uma pessoa que se questiona, se analisa, ficou mais leve
por dentro e por fora. Verdade, é isso aí. É, É eu me isso sinto aí. mais leve, né? E a É. autoestima da gente melhora, né? Conforme tu vai vendo as coisas assim, ficar tudo mais leve, mais tranquilo, né? A gente não se culpa, não se tanto, né? É que nem quarta-feira eu tava dizendo, não, quarta-feira foi semana passada que eu comentei que eu não consegui ir na academia, enfim, que eu tô fazendo academia 5 dias por semana, mas que eu não tinha conseguido na verdade não foi a semana inteira, semana passada. Chegou na sexta, eu disse, ai, hoje eu não vou e tá tudo bem, e pronto, Uhum, uhum. sabe? E depois, enfim, volta. Uma pessoa que é mais cuidadosa e gentil consigo mesma, ela vai ser menos briguenta, autocrítica, tão rígida consigo mesmo. E essa flexibilidade que a gente vai aprendendo, olha, essa semana eu não estou podendo, tô gripado, não estou podendo fazer atividade física, ok. Porque o tudo ou nada está relacionado ao conceito de obesidade, 8 ou 80. Ou faço tudo ou não faço nada. Ou eu É, radicalizo ou jogo a toalha. E é isso que a gente tem que aprender a é. quebrar. Ou eu não como nada, ou eu como tudo, né? Isso aí, isso aí. Vamos quebrar isso. Libera 10 para as 9. Eu pensei Meu Deus! passa rápido, né? Eu pensei numa reunião que fosse mais ou menos nesse tempo. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para ela, porque da minha parte eu só tenho agradecimentos, né, para ela poder Eu também. nos dividir esse tempo precioso, dando dicas importantes para quem está na luta, né, se cuidando, desejando ficar diferente. É possível. Se for pela opção da bariátrica ou não, as estratégias são várias e elas ajudam. Mas o que a gente tem que ter em Com certeza. consciência, em mente? Que é uma mudança para a vida toda. A Flávia Gordinha precisa de atenção permanente, senão eu tô lá com meus 10 quilos rapidinho a mais, né? Então a gente vai ter que saber assim, pô, não está resolvido. Não, porque a gente tem como se fosse uma hipertensão, ou é como o alcoolista parou de beber, e daí, daqui a 5 anos ele vai poder beber normalmente? Talvez sim, talvez não. Ele vai ter que ficar atento. Então é Uhum. muito semelhante as doenças de adição. E a gente prestando atenção nisso, a gente sabe que a gente tem uma relação com a comida e com a bebida que às vezes é utilizada para acolher, às vezes para nos acalmar, às vezes para nos dar prazer, ok? A gente aprendeu isso em algum momento, e a gente pode ir desmanchando esse código e reaprendendo de uma outra forma, que é essa, essa é a proposta. A Fátima está dizendo que não, é isso aí. Não, mas é que tem um delayzinho, né? Tem um delay nas mensagens. Eu agradeço muito a participação de todos que estiveram aqui. Sim. Vou reforçar o convite que eu fiz no início do encontro, de que estou fazendo uma experiência nova nessa segunda-feira, dia 11 de julho, às 20 horas. Quem quiser hoje, no final da live, entrar na bio, tem nada de beber. Ah, sim. Tem uma bio ali do meu nome, na fotinho, que vocês clicando remete a um link. Vocês vão estar num grupo de WhatsApp comigo, para que segunda-feira que vem eu possa chamar para uma reunião de Zoom, semelhante às que eu faço no atendimento aos meus São clientes, né, aos meus pacientes. maravilhosas. E essa vai tratar, sabe o quê? Fim de semana. Aquele que a gente chuta o pé da Top. barraca, ganha peso, chega na segunda-feira querendo uma medida radical. A gente vai falar sobre final de semana para quem se cuida. Principalmente por ser segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, né? Então, aqueles que estiverem interessados, é uma reunião de Zoom aberta para quem se inscrever ali, gratuita e online, nas segundas-feiras, na próxima segunda-feira, dia 11, às 20 horas. Com certeza. Libera, Flavinha, palavrinhas obrigada finais? pelo privilégio de ter você em minha vida. Eu agradeço muito. Aprendi e aprendo muito até hoje contigo. Todo dia um aprendizado. E, enfim, cada quarta-feira que a gente se reúne, cada dia que a gente fala, enfim, por WhatsApp, tudo, a gente sempre está aprendendo coisas novas, aprendendo a enxergar o relacionamento com a comida, as outras coisas de uma outra forma. E eu te agradeço muito, 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 muito por isso.
Foi um privilégio, tem sido um privilégio, né? A gente sofre junto com quem está acima do peso e a gente fica feliz com essa baixada e com essa reversão, né? E não é só pela baixada do peso, realmente é pela Saúde, né? mudança que a gente vê as pessoas imprimindo na sua vida, né? E daí é uma mudança que vai ficar para sempre, né? Eu acredito Com muito nesse certeza. aprendizado que fica. Para aquelas pessoas que chegaram agora no finzinho, não conseguiram assistir tudo, as lives têm ficado gravadas no canal do YouTube, Leve Flávia Felipe. Então tem muita coisa legal ali de conteúdo que vai dando dicas. E para aquelas que forem prestigiar, segunda-feira vai ser um bate-papo assim, privado, para quem está sem apoio profissional. Podemos entrar? Ah, Não. não, sempre bem-vindos, claro que sim. Mas tem ali o linkzinho para quem quiser conhecer e a gente vai estar falando sobre o final de semana porque é desafiante, né? Às vezes É. a gente quer chegar no final de semana e arejar a cabeça, desopilar e a comida e a bebida entram assim, desorganizando. E a gente pode falar no nosso grupo de quarta amanhã Com sobre, certeza. sobre isso e vamos falar na próxima segunda com quem não está no programa, na Família Leve. Um grande abraço para todos que estiverem aqui, que estiveram aqui. Obrigada pelas contribuições, pela participação. Sempre torna mais rico esses encontros. Então, Obrigada, uma boa pessoal. noite